Olá, boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma edição do nosso painel regional Debates. Não é sempre com você, de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde. Personalidades da nossa região metropolitana, personalidades do Brasil, passam aqui pelas nossas bancadas, escutem, debatem junto com você os temas importantes, os assuntos da pauta do dia a dia aqui da nossa região metropolitana e, claro, os temas de âmbito nacional também. Lembrando sempre que o painel Debates tem uma reprise, também de segunda a sexta, às 20 horas, e um pouquinho mais à frente, depois do programa do JB, de terça a sexta, depois do JB, e às segundas-feiras a gente tem também às 10 horas o painel regional, também com entrevistas importantes e as discussões sobre a Baixada e sobre o Brasil. Essa edição aqui, com muito prazer, já está comigo o Sidney Costa, advogado, radialista, que mais uma vez participa e colabora aqui com a gente. Tudo bem, Sidney? Prazer revê-lo. Tudo bem, Boturão? Boa tarde a você, aos ouvintes e a mesa de debates hoje que promete ser de utilidade pública, uma vez que tem aqui o Carlos Silva, que é representante desses heróis que fazem parte da PM, mas se distinguem pela sua vocação, pela sua chamada, que é de socorro, que é o Corpo de Bombeiros. E também falar de segurança com outra autoridade que está entre nós, véspera de um feriadão, feriado esse muito particular da fé católica, que é a Páscoa, que lembra a ressurreição de Cristo, e nos chama para essa reflexão da novidade de vida, de mudanças. Quem sabe hoje a gente reflete melhor sobre tudo que vem acontecendo nessa área de segurança e também com o Corpo de Bombeiros na região, e a gente sai mais leve daqui. Boturão, boas notícias e alvissareiras notícias. Muito bem, obrigado ao Sidney pela abertura, obrigado também pelas participações importantes, o capitão da PM, capitão Carlos da Silva, que mais uma vez participa com a gente aqui do painel Debates. Tudo bem, capitão? Prazer revê-lo. Tudo bem, Boturão, uma boa tarde, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para dirimir dúvidas acerca aí do sistema de segurança contra incêndio. E completa aqui a nossa mesa nessa edição também o coronel Luiz Carlos Ribeiro, coronel da Polícia Militar, hoje na reserva, e que vai participar com a gente também para falar um pouco sobre essa questão de segurança também, a questão do AVCB, foi tão popularizada no ano passado, em 2013, tanta preocupação causou aqui na região, ver como essa coisa avançou e, pouco, claro, também sobre a questão da segurança pública, como disse o Sidney. Boa tarde, tudo bem, comandante? Boa tarde, Boturão, é um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse assunto que é muito importante para toda a sociedade e esperamos aí poder contribuir para vocês e para a sociedade de Santos e da Baixada sobre esse assunto. O programa Painel Debate está gravado nessa edição, Não dá para você participar conosco como você está acostumado, via telefone, ou curtindo aí, ou compartilhando através do Facebook. Mas você segue tendo sempre à sua disposição o facebook.com/painel regional, acompanhando a gente pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicando lá no ícone Painel Regional. E, claro, depois do programa encerrado, você vai poder revê-lo, os melhores trechos, o programa na íntegra, o programa por inteiro, pelo YouTube, tá certo? Sempre aí à sua disposição. E, evidentemente, como o programa foi gravado nesta quinta-feira, que ninguém engana ninguém, nós estamos aqui no feriadão, mas o programa foi gravado na quinta-feira, no dia anterior, eu não tenho aqui o Jornal do Dia para mostrar para você, nossos parceiros, o Diário do Litoral, os demais jornais que acompanham a gente, também o Jornal da Orla, enfim. Mais uma série de informações, um debate rico, na questão do AVCB, na questão da segurança, com certeza a gente vai poder apresentar para você ao longo do painel regional Debates deste feriadão de Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, como você prefira. Bom, como eu disse na abertura, meu caro Sidney, ano passado houve aquele caso dramático, ou foi no final de 2012? Eu já não me lembro mais, Da Boate Kiss, da Boate Kiss, que desencadeou toda aquela discussão fiscalização, sobre a VCB. Inclusive 2012. O Corpo de Bombeiros foi 2012, firme. É isso, comandante? 2012, diz aqui o capitão Carlos, Foi em 13? Começo de 2013. Foi lá, começo de 13. Na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Janeiro ou fevereiro de 2013. Janeiro de 2013. De janeiro de 2013. Pois é. Aí para frente entrava aqui, tomavam posse os novos prefeitos, em Santos o prefeito Paulo Alexandre, algumas outras cidades aí com os prefeitos novos, alguns prefeitos reeleitos, e aqui pela cidade de Santos explodiu aí uma preocupação enorme, gigantesca, especialmente nos bares, nas boates, enfim, nos lugares frequentados por jovens, por adolescentes, enfim, e até mesmo nos próprios públicos, já que a prefeitura
não fez uma questão de esconder, né, divulgou publicamente que nem o próprio Paço Municipal tinha AVCB, muito menos uma série de outros próprios públicos ou da Prefeitura ou que eram utilizados pela Prefeitura de Santos. Daí para cá gerou aí uma movimentação muito grande, uma preocupação muito grande. A gente trouxe aqui o nosso capitão PM Carlos uma outra oportunidade, participou conosco, explicando tudo que deveria ser feito, que precisava ser feito, a fiscalização toda como deveria ser. Eu vou abrir com ele exatamente para que ele explique a gente aí, nesse período todo que se passou aí, 1 ano e pouco, já 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, daquela tragédia lá de Santa Maria, e de toda essa preocupação que gerou aqui na nossa cidade, o que é que de mais importante foi feito aí nessa área, meu caro capitão? Isso, de lá para cá, o que melhorou bastante foi a questão de que as prefeituras passaram a exigir, tanto de edificações residenciais, quanto de edificações comerciais, de uma forma geral, o AVCB, né? E isso faz com que, notoriamente, nós tenhamos um ganho em termos de prevenção. Perfeito. As prefeituras, então, tomaram a iniciativa de cobrar mais dos munícipes e dos comerciantes, de maneira geral, esse laudo aí dos bombeiros, né? Sem dúvida. Isso naturalmente gerou uma demanda grande para nós, né? E com isso passou-se a se fazer um número maior de vistorias, mas isso, sem dúvida, é benéfico, né? Isso vai fazer com que a gente tenha um ganho, aí uma diminuição no número de ocorrências, no número de sinistros. Perfeito. Meu caro Coronel Luiz Carlos Ribeiro acompanha também de perto essa situação, né? E esse é um problema terrível, né? Porque tem lugares que tem que fazer adaptações, readaptações. Como é que viu tudo isso aí? Exatamente. Aqueles locais que não se adequaram na época da construção, tem que se adequar agora com essas exigências novas. E isso tem causado bastante preocupação, né, para os municípios, porque fica difícil você, talvez, conciliar o que já está pronto, funcionando, com as exigências atuais. E isso causou bastante transtorno nas cidades, né? E muitos locais foram fechados, alguns conseguiram se adaptar, estão funcionando, mas infelizmente outros, que não têm condição realmente de se colocar dentro da legislação, dentro daquilo que precisa ser feito para dar uma segurança para os usuários, infelizmente esses locais não estão funcionando mais. E especificamente na cidade de Santos, eu estou dando assessoria, né, para a prefeitura, para adequar os próprios municipais, né? Então existe bastante, como você falou aí, do próprio Paço Municipal não existe o AVCB, então existe uma equipe, além de mim, mais os outros profissionais incumbidos de fazer a adequação e tirar os AVCBs de todos os próprios municipais. Atualmente eu estou na Secretaria de Educação, fazendo a... Secretaria de Educação? Nesse momento sim, mas não só a Secretaria de Educação. A Santos vai fazer de todos os próprios, tanto a Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, enfim, todos os prédios. Mas no primeiro momento está na Secretaria de Educação, levantando os prédios que já têm o projeto, os prédios que não têm o projeto estão sendo feito o projeto, aquele que tem projeto estão fazendo a adequação e fazendo vistoria. Então hoje nós estamos num passo aí já de reconhecimento que já foi feito, e agora estamos fazendo o pedido de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros. E lógico que aquelas falhas que o bombeiro aponta, nós estamos corrigindo, e um futuro bem próximo aí, esperamos que pelo menos a Secretaria de Educação tenha todos os seus prédios regularizados perante o Corpo de Bombeiros. Sidney Costa, pois não? Pois é, então, Botonal, você levantou um dos casos que foi os mais terríveis, né? Que foram mais de 200 vítimas, inclusive fatais lá na Boate Kiss, e ficou um episódio muito característico. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros tinha vetado a reforma do jeito que estava sendo pretendida, e mesmo assim eles fizeram e funcionava com um alvará provisório. Qual é a pergunta, e exatamente para o capitão do Corpo de Bombeiros, até que ponto o Corpo de Bombeiros tem essa autoridade de
mesmo quando flagrantemente a autoridade do município desobedece o laudo, parece que inclusive repetiu-se histórias desse tipo por todo o Brasil, quando se observava como é que funcionavam certas casas irregulares, os laudos do Corpo de Bombeiros estavam lá, não sei se com essa nomenclatura do auto de vistoria, que hoje surge como AVCB, mas havia laudos e todos condenando aquele ambiente. No entanto, conseguiam-se lá nas prefeituras um alvará provisório e isso desencadeou aquela tragédia. Quer dizer, até que ponto o Corpo de Bombeiros tem uma autoridade para impedir, inclusive, esses alvarás provisórios ou se limita apenas a certificar, como o certificado tem em todos esses casos, que o ambiente era impróprio e, mesmo assim, parece que o município não observa? Eu vou falar especificamente aqui do estado de São Paulo. Eu não posso falar em relação aos demais estados, mas o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é um documento emitido pela corporação e que certifica que, no momento da vistoria, as medidas e os equipamentos de segurança contra incêndio estavam naquele local. Então, aquela edificação estava dentro do regulamento. Então, isso significa dizer que, e isso infelizmente acontece, pós-vistoria, pós-momento de vistoria, seja ela a edificação qual for, seja residencial, seja comercial, seja um local de show, pode ser que esses equipamentos tenham sido retirados ou diminuídos em sua quantidade. Então, nós não temos como, nós não somos onipresentes. Então, o AVCB é justamente para isso, ele é para fazer com que as edificações estejam dentro do regulamento, estejam dentro do sistema de segurança contra incêndio. Agora, se o proprietário, se o responsável pelo uso daquela edificação não tiver a idoneidade, o bom senso de mantê-la em segurança, fatos como o que ocorreram podem voltar a ocorrer. É possível uma casa de shows, uma casa noturna, uma balada, seja lá o que for, né? Uma casa de espetáculos, sei lá, ser inaugurada sem o laudo dos bombeiros, sem o AVCB? Eu posso responder isso aí? Vocês ficam à vontade. Aqui a gente está conversando, estamos aqui num bate-papo informal. É o seguinte, o poder de polícia para dar o alvará de funcionamento compete aos municípios. Só que os municípios, eles se valem também desse auto de vistoria. Em tese, não poderia ser dado o alvará de funcionamento sem apresentação de um documento que faz parte do rol de documentos necessários. Mas, infelizmente, tem acontecido, não com frequência, mas há alguns locais que, não sei se por descuido ou se por má fé ou por... Aí não tenho como identificar o motivo. De acontecer que o bombeiro não dar o auto de vistoria, mas e a pessoa conseguiu o alvará de funcionamento. Mas isso eu estou falando já não da época atual, mas da época que eu trabalhava no Corpo de Bombeiros e que foi antes de 2011. Com o acontecimento de Santa Maria, infelizmente o acontecimento, mas felizmente ele trouxe algumas lições e alguns ensinamentos para a gente. As prefeituras, como o capitão Carlos falou, estão mais atentas, né? Porque sobra a responsabilidade para aquele que deu o alvará de funcionamento. Então, hoje, eu não sei, porque eu já posso falar por Santos, que a gente está aqui ligado à prefeitura, mas eu não estou sabendo o funcionamento das outras prefeituras, dos outros municípios, em relação a esse tipo de comportamento. Mas não é possível, né? Não seria possível, não pode ser possível funcionar sem que todos os documentos necessários estejam presentes. E um deles é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Alguma casa de show, alguma balada, alguma casa noturna, enfim, foi fechada nesse período, capitão, ou não chegou a ser a esse extremo? Certamente nós tivemos casas fechadas, até com a atuação da própria uma equipe de uma força-tarefa da prefeitura, que ia até esses locais durante o período noturno
e lá verificava que a casa realmente não estava em condições, não tinha os documentos necessários e por si só o AVCB, e chegava à noite lá e lacrava, fechava a casa de show, a edificação. Uma casa só? Não. Várias? Teve várias. E dessas que foram fechadas, tem algum percentual aí de quantas conseguiram se recuperar, se colocar em condições? Nenhuma delas conseguiu? Não. Conseguiram sim. Várias casas se colocaram novamente em condições e obtiveram o AVCB. Uma delas teve um problema, foi o Torto, né? Um dos mais famosos, uma situação dos mais curiosa aí, que gerou aí uma polêmica na cidade, que muita gente frequentava o Torto, porque o bar muito conhecido, né? Mas o Torto tinha problema de AVCB também. Também, mas o problema, também, eu digo, né? O problema do Torto é um caso diferenciado, né? O Torto, por estar dentro de um prédio, né, e nós sabemos, né, aquele prédio ali do Canal 4, ele faz parte do prédio. Então, fazendo parte do prédio, toda a edificação tem que estar devidamente dentro do regulamento. No caso do Torto, a edificação não estava, né? Então o prédio, né, residencial não estava. Então o Torto não pôde voltar a funcionar antes que a edificação não estivesse quite com as normas de segurança contra incêndio. Perfeito. Hoje quer completar alguma coisa? O Torto está funcionando hoje? Está funcionando. O prédio está funcionando hoje. Está funcionando e o prédio está em condições. Porque esse do Torto foi bastante comentado. Muito comentado. Eu estive havia interesse até do próprio município que se desse o alvará para o bar do Torto. Eu estive no local, verifiquei que o bar em si, né, estava dentro das normas, atendia aquilo que mas o prédio, infelizmente, não estava todo regularizado. Então, não existe um AVCB parcial dentro de um conjunto todo. E aí, então, depois eu não acompanhei mais, agora o capitão está dizendo que, felizmente, está regular. Está tudo regular, então... Só um adendo em relação a isso, coronel. O senhor sabe bem disso. Por ser um local de reunião de público, o AVCB para o Torto é por 1 ano. Então, para a edificação também ela passa a ser de 1 ano. Quando se fosse aquele edifício apenas residencial, seria um AVCB por 3 anos. Então, tem essa forma de cobrança, né, do próprio regulamento, e que, por aquela edificação estar com uma casa de show embaixo, todo ano tem que passar por vistoria. Todo ano tem que passar por vistoria. O Torto e essas outras casas também? Também. Foram todas fechadas e... Todos os locais de reunião de público, o prazo do AVCB por 1 ano. A todas as casas que recebem público, casas noturnas, casas de shows? Todos. O laudo é por 1 ano? Por 1 ano. Sidney, pois não, você que era um frequentador assíduo do Torto? Nas baladas do Torto. Quem sou eu, viu, Boturão? Hoje, não era frequentador? Hoje a vida colocou o limite da idade, embora não mas pareça, antigo, hein? Isso pesa para a Xuxa. Balada hoje em dia dessa garotada não é para qualquer um não, viu, Boturão? Mas nessa linha, então, já que você chamou, vou aceitar essa chamada, provavelmente há denúncias ao Corpo de Bombeiro com relação a ambientes e curiosidades e perigos que surgem nesses ambientes, do próprio usuário do ambiente, às vezes até o pai que leva, às vezes, o filho, vê alguma coisa diferente. E como é que se processa essas denúncias? Que vem da população. Perfeito. Muitas vezes a denúncia é feita e quando nós vamos verificar o endereço, pelo endereço nós verificamos que aquele local não tem AVCB. Bom, se ele não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, nós nem vamos até o local para verificar nada. O que nós fazemos é oficiar à Prefeitura e ao Ministério Público esse fato. Perfeitamente. Ao Ministério Público? Também. Sempre. E aí a sequência? E aí a Prefeitura e o Ministério Público tomam as medidas devidas. Perfeito. Por isso, de vez em quando, você passa a ver casas que recentemente inauguradas já lacradas, né? Deve ser resultado disso aí. Muito se discutia, né, naquele período com relação às casas noturnas lá do centro da cidade, casas noturnas que foram criadas lá no processo do Alegra Centro, enfim, né, que gerou realmente uma movimentação no centro histórico de Santos, 10 anos para cá, 11 anos para cá, muito grande, né, uma movimentação muito boa, né, o comércio cresceu bastante naquela região,
o chamado happy hour ali, né, funcionando bastante, principalmente quinta e sexta-feira, mas alguns locais, algumas casas de shows colocadas em prédios, em edifícios tombados, né? E aí a discussão que a gente teve aqui, o capitão participou de um dos nossos programas sobre isso, né, era o que fazer, né? E o capitão explicava que o pessoal estava exagerando um pouco na dose, dizendo coisas que não eram bem reais, não faziam parte da realidade, essa coisa tem que entrar, tem que ter uma saída, a entrada tem que ser por um lugar, a saída tem que ser por outra, que a lei não diz bem isso, né? Esse livro que o senhor tem na mão aí, explica mais ou menos como é que precisa ser o procedimento, mais ou menos por isso, né? A gente tem que fazer o primeiro intervalo aqui no nosso painel debates. Na volta vamos falar desmistificar novamente essa questão aí, porque muita gente diz que não, aquela casa noturna em determinado lugar lá no centro de Santos tinha que estar fechada, os bombeiros não olham direito, não veem, tem alguma coisa ali que deviam fechar e não fecham. Por que não fecham? Então, só tem uma entrada e uma saída. Mas, na verdade, a lei não diz isso, né? Que a casa obrigatoriamente tem que ter um lugar para as pessoas entrarem e um outro lugar para as pessoas saírem, né? Vamos desmistificar isso com calma. No segundo bloco, a gente vai para o vídeo do trabalho infantil, o break, e voltamos já já. Muito bem, esse é o segundo bloco do nosso painel regional debates, né? Eu estou aqui com prazer recebendo o advogado radialista Sidney Costa, mais uma vez colaborando conosco. Na sequência aqui, o capitão da PM, Carlos da Silva, e ainda o coronel da reserva, coronel PM, Luiz Carlos Ribeiro. O programa está gravado nessa edição, né? Fica claro que impossível a sua participação via telefone, via Facebook, enfim, mas você está acompanhando uma série de informações importantes com relação à área da segurança das diversas baladas aqui da cidade, né? Casas noturnas, casas de shows, de espetáculos, enfim, porque a gente teve no ano de 2013 toda aquela polêmica envolvendo o acidente que ocorreu lá na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que gerou muitas vítimas fatais, gente que se recupera dos problemas até hoje, não é? Do incêndio até hoje, e uma série de casas noturnas e até de próprios públicos aqui em Santos. A gente vê no transcorrer de 2013 sabendo que não estavam preparadas, não tinham o auto de vistoria aí do Corpo de Bombeiros, tá certo? E ficou a pergunta aqui no bloco anterior, aqui ao capitão Carlos, também para o coronel Luiz Carlos Ribeiro, que presta assessoria hoje à Prefeitura de Santos nesse sentido, a gente desmistificar um pouco essa coisa, né? Tem muita gente que dizia e acusava determinadas casas noturnas, aquela casa noturna lá e tal, está irregular, só tem uma entrada, a pessoa entra e sai pelo mesmo lugar. Mas acontece que a lei, né, não determina bem isso, né, capitão? Não. Basicamente, o grande problema dessas casas noturnas diz respeito à saída de emergência. E como é que é feito o cálculo dessa questão da saída? É o que se tem de área lá dentro. O que se tiver de área dentro de uma casa de show, e vamos colocar como exemplo uma casa de show pequena com 100 metros quadrados, necessariamente, para nós, na legislação, ela diz que ela comporta lá dentro 200 pessoas, 2 pessoas por metro quadrado. Isso vai fazer com que exista um cálculo para se chegar à saída de emergência. Então, eu tenho que ter saída de emergência nessa edificação, nessa casa noturna, para 200 pessoas. Essa é a conta, esse é o cálculo. Então, para a gente entender direitinho, uma casa noturna de 100 metros quadrados, uma casa pequena. Ele tem que ter a entrada, as pessoas entram, pagam lá, pegam o cartãozinho de entrada, frequentam, tomam lá, fazem a sua consumação, o seu drink, aquela coisa. Na hora de sair, pode sair pelo mesmo lugar que entrou. Exato. Não tem problema nenhum. Exatamente. Desde que o espaço seja adequado. Mas o problema está na saída de emergência. Na saída. Para uma casa de 100 metros quadrados, você tem que oferecer uma saída de emergência para 200 pessoas. Como as casas são bem maiores do que isso, né, em regra, então uma casa que tenha 500 metros quadrados, eu tenho que ter saídas de emergência para 1.000 pessoas, né? Então 2 pessoas por metro quadrado. Então uma casa de 500 metros quadrados tem que oferecer saída de emergência relação para 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Mas é que está. Na hora da confusão, como é que fica isso aí? Dá para organizar ali a saída das pessoas? Como é que fica isso? Então o cálculo... Pegou fogo, de repente, aconteceu. Perfeito. O cálculo é feito justamente para essas 1.000 pessoas. Tem que ter saída para 1.000 pessoas. Isso daí vai gerar... Tem que ter alguém ali, um segurança responsável que dê o start ali, abra a porta. Isso, exato. A porta primeiro. Essas portas, elas têm que ser portas com barra antipânico. Então as portas têm que abrir para fora, no sentido do fluxo. Então as pessoas barra vão chegar... Barra antipânico quer dizer que
Eu bato de dentro para fora? De dentro para fora. A barra está na parte interna, né, da porta, e a porta abre no sentido do fluxo. Quando eu bato na barra, a porta abre, então saem as pessoas. Para 1.000 pessoas, aí certamente eu tenho que ter mais ou menos uma saída com cerca de 7 a 8 metros de saída. 8 metros? Mais ou menos isso daí. Então, nessa questão é que as casas, principalmente as do centro, acabavam encontrando obstáculo. Né? 8 metros de largura. De altura? De largura, não. 2 metros, tá bom. Altura, a altura nem entra na conta, porque a altura é natural, faz parte da edificação. Mas isso sempre gerava um obstáculo, esse cálculo, para as edificações do centro, em função do tombamento, muitas vezes, ou volumétrico, ou então de fachada, que tem aquelas casas do centro ali. Ou seja, o problema dos prédios tombados era adequar essa largura... A largura da saída. Da saída, né? Exatamente. Que nem o capitão colocou, nós temos que ter as portas, tem uma capacidade de saída maior do que as escadas. Então, se você é uma casa noturna que tem escadaria, você tem que fazer um cálculo diferente, tanto para a escada e para a porta. Por exemplo, uma escada de 1,20 m, ele tem capacidade para sair 150 pessoas. Tá? E uma porta com 1,20 m, ela tem capacidade para sair 200 pessoas. Mais ou menos. Então, esses cálculos têm que também ser levados em consideração quando for projetar, ou se já está projetado, adequar a legislação. E as pessoas também que são leigas e que vê a casa funcionando, não levam em consideração esses cálculos que são obrigados aí a seguir. E o que ele falou no centro, muitas vezes você não tem condição de abrir em função do tombamento, então ficava limitado. A capacidade dentro da casa era de 300, mas a capacidade de saída era para 200 pessoas. Isso aí inviabilizava, não tem como. E aí como é que foram feitos aí os... Não foi. Essas que não têm condição, infelizmente, eu não sei, eu não tenho conhecimento me parece que tem algumas lá que permaneceram fechadas e não abriram até hoje, né? Exato. Não, ou se adequa à legislação, ou então o proprietário ele não vai conseguir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ou ele muda a ocupação. Esse é um dos motivos pelos quais a gente debate muito, o Sidney já participou dessa discussão, né? O Manuel Rogério, né, que pilota muito esse debate aqui conosco, né, para que se faça um reestudo completo sobre essa lei do Alegra Centro, né? Porque a lei do Alegra Centro engessou, né, muito o Centro Histórico de Santos, né, exatamente fazendo essa confusão, né, do que é histórico, né, do que tem história e do que é velho. Né? O que precisa ser preservado, tombado, né, e aquilo que é antigo mesmo, é velho, e que ou deve ser colocado abaixo, porque se façam novos empreendimentos, ou que se restaure, que se façam reformas profundas para que se dê um outro tipo de utilização, não é, Sidney? Exatamente. Olha, a oportunidade dessas duas autoridades aqui no debate me obriga a uma reflexão até em busca de correção, nesse momento que chegamos do assunto de como deve ser enfrentado a liberação de entrada e saída dessas casas de divertimento. Uma coisa que não se aceita, Boturão, é você sair para se divertir e não voltar, ser vítima de uma tragédia na dimensão daquela que aconteceu lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nem perto disso, tivemos aqui aquele incidente do Regatas, quando o Raimundos tocou lá e houve 1997. Pois é, mas isso tudo para a gente chegar a uma conclusão que se sai para se divertir, primeiro o próprio responsável da agenda do evento deveria ter o bom senso, como já começou falando o capitão Carlos Silva. Mas ainda, seguindo nessa reflexão... Mas só para fazer um parênteses que você está colocando, você lembrou muito bem esse evento aí dos Raimundos, os dois, evidentemente, que já atuavam, né? Sim. O capitão do Corpo de Bombeiros e o coronel estava na ativa, né? Eu estava na ativa, mas eu não estava aqui nessa unidade. Não estava na unidade. Eu estava no salvamento marítimo. Mas quem lida com
com essa questão de eventos, né, sabe que o Regatas, na época, o ginásio do Regatas tinha capacidade para 4.000 pessoas, né, a lotação de 4.000 pessoas. E aí o cidadão lá responsável, bom, 4.000 tá bom, mas se a gente puser 5, vai acontecer o quê? 5.000. O que aconteceu com 5.000 pessoas? Nada. Foi o show, o evento e tal, então volta mais 5 e tal. Alguns meses depois, falou, gente, 5.000, tá bom, vamos, né, 6. Aconteceu, botou 6.000 no Regatas. Não aconteceu nada. Correu tudo bem, deu tudo certo, funcionou direitinho e tal. Um pouco mais para frente ele jogou para 7. Né? Ele foi esticando o ginásio do Regatas. Né? E as pessoas, sem perceber, evidentemente, foram ficando cada vez mais apertadas. Né? Quem comprava, evidentemente, os ingressos para ficar em pé, né? Quem comprava mesa, cadeira de pista, essas coisas, evidentemente, claro que não sentia o mesmo problema. Quem ficava na arquibancada ou em pé, né? Evidentemente que de tempos em tempos ia sentindo que o Regatas ou estava encolhendo, né? Ou tinha alguma coisa errada acontecendo ali. E de 7, ele no show do Raimundos, o Raimundos era um conjunto famoso, a molecada estava curtindo muito o show, o momento deles era muito bom, né? Eles simplesmente falaram, não, vou explodir de lucro aqui e vou botar 8.000 pessoas. No que botou 8.000 pessoas, ainda por cima, com uma única porta de saída funcionando, deu no que deu. Né? Só um parênteses aqui, a lembrança foi importante aí pelo Cid. Prossiga. Pois é, mas a reflexão era essa mesmo, Boturão, que alentada já no início aqui da abertura do programa pelo capitão Carlos Silva, quando falava que quem é responsável pela casa deve ter o bom senso. Quer dizer, fica muito claro que é estudado isso, a permanência de pessoas dentro e até a possibilidade de uma emergência. O que vem que não é estudado e não é respeitado é a questão da superpopulação. Além do mínimo possível para dar o conforto e entretenimento, encher a casa com essa ganância, como você se refere, e achar que isso vai passar sem problema, desafiando, inclusive, estudos técnicos. Quer dizer, a reflexão que eu coloco na mesa, que vem desde essa tristeza que é você perder um filho ou um amigo que saía para se divertir, uma situação imperdoável, com tanto estudo, com tanta autoridade, e até o dono da casa que deveria ter o bom senso, aí se repete ainda episódios desse tipo. Lá em Santa Maria, alguns que se salvaram, né? Mas que estão até hoje, não digo hospitalizados, mas em casa e fazem um percurso quase que diário, né? De casa para o hospital, para tentar se recuperar, para tentar recuperar os pulmões, né? Por todo aquele gás que foi inalado, né? Durante o incêndio. O coronel queria fazer uma intervenção? Sim, só voltando um pouco aí na questão das casas noturnas, a questão de saída de emergência, nós temos que considerar também que não é só a saída em si que vai resolver. Nós temos outras medidas de segurança que têm que ser acompanhadas, que têm que ser instaladas. São os alarmes, né? As sinalizações de emergência, as iluminações de emergência. E se exige também uma brigada treinada para, no caso de uma emergência, saber agir e saber até conduzir as pessoas que estão lá dentro. Como você falou aí, como vai sair 1.000 pessoas ao mesmo tempo, né? Não tem jeito. Mesmo a mesma porta sendo de 8 metros de largura, é impossível ao mesmo tempo. Então tem que ter as iluminações de emergência, os alarmes e pessoas treinadas. E principalmente, eu fui a algumas casas de shows, que as pessoas no meio do show dão orientações de como sair em caso de alguma emergência, em caso de algum incêndio, daquele ambiente. Porque muita gente vai para uma casa de show e é a primeira vez que ele vai, e ele não sabe para onde ir. Então isso também que é importante nesses eventos, ter durante o show, no início, ou no meio, ou em algum momento... Não, tem que ter toda uma sinalização, né? Tem, além da sinalização que já é exigida também. Letreiros todos ali. Saídas de emergência, iluminação... Bem visíveis. Bem indicando as saídas, essa coisa toda. E as pessoas, né, treinadas para dar o encaminhamento na hora da emergência. E esse treinamento
Luiz Carlos Ribeiro, né? Sim. Pois não. E esse treinamento, quem está autorizado a fazer esse treinamento? Parece que eu não vejo isso tem casa sim. noturna. Esse decreto, ele exige que as pessoas tenham um treinamento mínimo. Para cada tipo de ocupação, por exemplo, residencial é um tipo de treinamento, para comercial é outro, para casa noturna é outro. Então, depende da ocupação, é um tipo de treinamento que é exigido. E esse treinamento, quando se pede a vistoria, se apresenta a relação das pessoas que foram treinadas, que foram capacitadas, e tem um profissional, o próprio decreto aí diz quais são os profissionais que podem fazer esse treinamento. Então, o dono daquele empreendimento, ele vai contratar um profissional, vai treinar aquelas pessoas que trabalham naquele ambiente, e ele está apto a prestar socorro, a prestar um primeiro atendimento numa emergência. Perfeito. Só posso fazer um adendo? Pois não, à vontade. Nessa questão desse treinamento e pensando nas casas de show, naturalmente que esses funcionários eles têm que fazer um treinamento de abandono, né, todos saberem fazer exatamente a evacuação das pessoas nessa casa, tem que saber mexer, usar um extintor de incêndio, tem que saber exatamente quais são as condições da casa, né, saber em detalhes, para que num momento de sinistro, de pânico, essas pessoas possam direcionar as pessoas para os locais corretos. A casa de show, a gente pensando no ambiente, é um ambiente de uma música muito alta, né, som muito alto, então muitas vezes nem o próprio alarme, né, consegue ser audível ali por toda aquela balada, né, então precisa inclusive ter os avisadores visuais, né, visuais, sonoros também, mas os visuais de incêndio, né. E as pessoas bebendo. Não estou dizendo nem que a pessoa tem que encher a cara, sabe, bebendo para se embriagar, não é isso, não. Bebendo socialmente, numa boa mesmo, né? A cabeça da pessoa está girando num ritmo completamente, não vai nunca passar pela cabeça que dali a um segundo possa acontecer qualquer tipo de problema, qualquer tipo de tragédia. Então, evidentemente que essa é uma outra orientação importante. Agora, eu queria saber o seguinte, né? Essas casas noturnas aí que conseguiram o laudo, conseguiram o AVCB, né? Voltaram a funcionar normalmente, enfim. Agora, e a fiscalização para que essas casas mantenham aí os seus laudos em dia? Como é que é feito? A gente tem que fazer um intervalo e já voltamos com o Painel Debates. Estamos voltando, este é o terceiro e último bloco desta edição do nosso Painel Regional Debates, né? Aqui com o companheiro, amigo Sidney Costa, advogado radialista, mais uma vez participando com a gente, com o capitão Carlos da Silva, capitão do Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade, da nossa região, e o coronel Luiz Carlos Ribeiro, coronel da PM, coronel agora da Reserva. O tema aqui é o AVCB, o laudo do Corpo de Bombeiros a casas noturnas, casas de shows, espetáculos, enfim, próprios públicos, enfim, diversos outros, né, locais importantes, né. Eu deixei a pergunta do segundo bloco para esse, né, com relação os laudos são emitidos, a casa noturna se coloca em condições e ela tem 1 ano, né, de prazo para depois haver uma nova vistoria, enfim. Mas a fiscalização em cima disso, há possibilidade de uma casa noturna, por exemplo, não manter durante 1 ano o sistema que é necessário para que se evite incidentes, acidentes, esse tipo de problema, capitão? Sim, sem dúvida. Pode ocorrer. Como eu falei, é responsabilidade do proprietário. Então, durante esse período de 1 ano, que é até um período curto, face a condição de ser casa noturna, de comportar todo um público que notadamente é grande, esse empresário, esse proprietário, ele tem que manter a casa em boas condições, né? Principalmente as condições de segurança. Agora, é feita a fiscalização, ela é feita pela prefeitura, né? A prefeitura acaba por vezes fazendo aí uma força-tarefa e vai verificar, e por vezes até com o nosso acompanhamento, e verifica essas casas de inopino, inclusive, né? Agora, cabe ao proprietário, é claro, até pelo número de casas que tem na cidade, mantê-las em condições. Hospitais, a gente está falando de casa noturna, de casas de shows, mas hospitais, escolas, todos têm que ter, não é isso, coronel? Não, exatamente. O decreto, ele
não deixa nenhuma construção, nenhum estabelecimento isento. É só isento aquelas casas unifamiliar, né? Casa que está isolada, sem nenhuma outra construção ao lado. Mas prédios, postos de gasolinas, comércio em geral, todos têm que ter o AVCB. Na prefeitura, é exigido no alvará de construção, né? Quando você vai fazer a construção, então é exigido o projeto já aprovado pelo bombeiro, o projeto. E quando vai se dar o alvará de funcionamento, ou o habite, né? No caso de residencial, é exigido a vistoria. Então, não tem como você ter o habite sem que tenha sido feita a vistoria do bombeiro e aprovado aquela vistoria, aquele projeto que foi anteriormente aprovado. O que pode acontecer, principalmente nos prédios residenciais, é que são 3 anos, né, o prazo de validade do AVCB. Que nesse meio tempo, de 3 anos, algum equipamento, alguma exigência, medida de segurança não funcione, mas o capitão já disse aí quem é responsável nesse caso. Nos prédios residenciais, o síndico é o responsável. Prédios residenciais tem que ter também, obrigatoriamente. Tem que ter. Não falamos aqui sobre isso, mas tem que ter. Também tem que ter. É que os prédios residenciais, a incidência de ocorrências, né, é menor. O que chama mais atenção são essas casas noturnas e o comércio em geral. Bom, lembrando, deixando claro, perdão, que aqui a cidade de Santos não tem histórico praticamente nenhum de qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de catástrofe, não é? Nas nossas baladas, nas nossas casas noturnas. O Sidney lembrou lá de 1997 o show do Raimundos, né? Mas a gente sabe que, não vou nem lembrar disso, porque o organizador do evento realmente exagerou. Já contei o caso aqui no segundo bloco, e tive essa informação na época, né? Atuava na Rádio CBN e acompanhei de perto isso, fiz essa cobertura durante o fim de semana inteiro e depois toda a repercussão do caso. Mas realmente não temos, né, Sidney? Não temos histórico aqui, graças a Deus, desse tipo de negligência aqui na cidade. Né? Por isso que eu vou aceitar também essa chamada nesse assunto, vinda por você, tanto para o coronel, que está ligado agora à prefeitura com interesse nessa área de segurança, e também ao capitão Carlos Silva, pelo Corpo de Bombeiros. Que evento que chama a atenção antecipadamente a se procurar estratégias para recebê-lo. Por exemplo, agora mesmo vai haver a Copa do Mundo e 2 seleções vão ficar aqui na cidade, a seleção do México e da Costa Rica, e se prevê a vinda, junto com essa seleção, de torcedores mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas na cidade a mais. Isso está sendo já estudado, pensado, tanto pelo Corpo de Bombeiros, como também essa área de segurança que o coronel Luiz Carlos Ribeiro atua junto à prefeitura. Isso está sendo comentado, debatido. Como é que está o recebimento desse evento que vem aí para a cidade? Sim. Nós temos alguns locais aqui na Baixada, especificamente Santos e Guarujá, que nós temos e que nós receberemos nesses locais, então, delegações, né? Então, nós temos aqui o Santos Futebol Clube, o CT, o Centro de Treinamento do Santos. Que tem a VCB? Que tem a VCB, ambos. Aqui em Santos ainda, Miramar, Concais, Miramar e Concais. Em Guarujá, nós temos o Casa Grande Hotel e o Estádio Municipal do Guarujá. Então, todos esses locais, eles efetivamente passaram por vistoria, né? E se não passaram por vistoria ainda, estão em fase já fechou a fase de análise de projeto, que é o caso do Estádio Municipal do Guarujá, e estamos aguardando que se terminem lá, se encerrem a obra, né, a construção daquele estádio, para que nós façamos aí, mediante a solicitação da prefeitura, a vistoria do estádio. Os demais, todos já foram vistos, analisados, vistoriados e estão em ordem. O Parque Balneário, a reserva foi total. O México reservou todo o hotel. Todo o hotel para período de pré-temporada aqui para a Copa, né?
Esse tem a VCB. Você acabou me ajudando. Aí o último que eu havia esquecido de falar era o Parque Balneário. Isso aí, agora completou a lista. Perfeito. E, aí, E lá o município, a autoridade municipal, coronel? Olha, eu não tenho autoridade para estar falando sobre a segurança, essa segurança que você está se referindo. Porque eu estou, apesar de estar ligado à Secretaria de Segurança, mas eu estou, nesse momento, ligado aí à Secretaria de Educação, tentando dar suporte aí na obtenção do AVCB. Mas com certeza, né, deve ter alguma estrutura, alguma estudo, um planejamento para receber esse pessoal. Não é possível que se receba uma quantidade grande de pessoas, como essa que você falou, sem que haja uma preocupação, um estudo, um planejamento para receber. Não só a prefeitura, né, com a sua guarda municipal, com as suas estruturas aí, como também a Polícia Militar, que deve tem também, com certeza, alguma coisa planejada para esse sentido. Lembrando que nós estamos acostumados a receber 500, 700, 800, mil turistas, 1 milhão de turistas, né? Temporada, virada de ano, temporada. Carnaval, alta temporada, né? Agora nesse feriadão da Páscoa aí, muita gente se dirigindo em direção à Baixada Santista, que não é tão comum assim, não é um dos feriados mais procurados, o da Páscoa, mas é que dessa vez emendou com o 21 de abril, né? Feriado de Tiradentes. Então, realmente, um movimento muito grande em direção às cidades aqui da região metropolitana. E a gente está acostumado, né, Sidney, né, a receber aqui turismo. Acho que não vai haver nenhum grande problema maior. Antes da gente fechar o programa, temos 3 minutinhos pela frente, né? Só para a gente não perder aí a participação do coronel aqui conosco, né? A questão da segurança pública hoje lhe preocupa? Você que militou na PM durante tantos anos, como é que está vendo aí essa situação toda? Parece que as pessoas não têm confiança, né, no que está no poder instalado, um sentimento de insegurança muito grande e uma série de casos aí colocados diariamente na mídia, coronel. Preocupa sim, porque a gente está no dia a dia ouvindo notícias. Eu acho que apesar de ter militado aí na área de segurança por muito tempo, eu praticamente minha vida dentro da Polícia Militar foi no Corpo de Bombeiros. Mas a gente acompanha, né, também os acontecimentos e eu tenho certeza que a Polícia Militar aqui da Baixada, do Estado de São Paulo, eu acho que de todo o Brasil, estão preocupados com isso. E a gente torce, né, que isso melhore, porque infelizmente tem muita gente deixando, né, o nosso país por falta dessa perspectiva de segurança. E é uma pena, porque um país como o nosso, né, maravilhoso, um país bom para se viver, as pessoas não ter essa tranquilidade para ir e vir, um direito aí fundamental das pessoas. Copa do Mundo, como lembrou o Sidney, não me preocupa muito aqui a cidade de Santos, né, que vai receber, além de ser uma cidade muito bem organizada, uma cidade tranquila, vai receber 2 seleções latino-americanas, né, Costa Rica e México, nos países que os mexicanos têm uma certa semelhança aí com os brasileiros, enfim, me preocupa um pouco mais Guarujá, que vai receber a seleção da Bósnia, né, que vai trazer aí alguns simpatizantes, alguns admiradores, enfim, né, e a gente espera que a coisa esteja bem organizada e que não haja maiores problemas. Capitão, algo mais a acrescentar com relação a essa questão do AVCB ainda, ou dissecamos tudo aí? Não, eu creio que sim. O assunto realmente exige muito tempo até para conversar, né? Estou aqui com a legislação em mãos, aqui, uma legislação que contém 800 páginas, bem detalhada, aliás, mas eu gostaria de me colocar à disposição da população. O 6º Grupamento de Bombeiros está ali na Conselheiro Nebias 184 e a seção de atividades técnicas, que é a qual o chefio está ali nesse local. Então, às terças e quintas-feiras nós temos consultas técnicas, então fica aberta à população, é só agendar lá conosco, terças e quintas-feiras na parte da manhã. Perfeito. Muito obrigado ao nosso capitão PM Carlos da Silva pela participação, pelos esclarecimentos. Tem uma outra conosco. Obrigado, viu, capitão? Muito agradecido pela oportunidade.
Meu caro coronel, obrigado pela presença também. Coronel Luiz Carlos Ribeiro, hoje na reserva, né, coronel da PM. Obrigado também por estar com a gente, obrigado pela participação. Muito obrigado pela presença, pela oportunidade da minha presença aqui. E quando puder e precisar, estaremos aqui à disposição. Sidney Costa, foi mais uma vez um prazer recebê-lo. Obrigado por estar conosco também, viu, Sidney? Valeu. Obrigado eu, Boturão, por dividir essa mesa de debates mais ruidosa aí da TV da região, com duas autoridades. O coronel que não aceita ficar na reserva, está aí ativo, atuante, está certo. Precisa, né? Traz a experiência dele para ajudar o município, e o capitão, que eu desejo muito boa sorte, porque a chamada deles é invulgar, o Boturão. Eles vêm antes do problema para prevenir, quando não consegue, tem que remediar, às vezes até com o risco da própria vida. Então, boa sorte para o capitão, para ambos, sucesso aí nesse feriado, a gente vai descansar sem nenhum problema pela cidade. Se Deus quiser. Obrigado a você que nos acompanha para o Debates, no ar de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise às 20 horas, um pouquinho mais na frente, às 22, o painel regional. Tchau.